Fala, massa atleticana, começando o Galo na TV nesta quinta-feira. Daqui a pouco, todas as informações, comentários, melhores momentos do empate atleticano na Argentina. É Libertadores, hein? Vamos falar também de Brasileirão. Comigo aqui no estúdio, Iago Gurgel e também Rodrigo Apolônio, para debater muito sobre o Galo. O Galo na TV está no ar. Bora lá, né, Márcia? O Galo na TV começando nesta quinta-feira, feriado, dia de Nossa Senhora do Pilar, todo mundo feliz da vida, teve showzão ontem, Xande de Pilares animando a todos os novalimenses na Praça Bernardino de Lima. Para quem não conhece, obviamente, a Praça Bernardino de Lima, para você que é de BH, de Contagem, Betim, no Brasil, afora nos acompanhando, quando você vier a Nova Lima, vale a pena, hein? Mas agradeço a você também em Belo Horizonte, no canal 6 da NET Claro, quem tá em Nova Lima é TV Banqueta, também nossas redes sociais. Nosso programa de hoje basicamente é tudo sobre o empate atleticano em Buenos Aires. O Galo ficou devendo, hein? Já a gente fala sobre isso, já comentamos sobre essa situação. Tem o Milito falando conosco, o Bernard também. Será que já entrou em campo o Bernard? Não tô vendo. A Massa, será que tá vendo? Vamos comentar o que tá acontecendo com o garoto Bernard também. Garoto entre aspas, né? Mas sempre o nosso jovem Bernard, eterno velocista. Bom, a gente fala sobre Brasileirão, até porque nós temos no fim de semana Cuiabá pela frente. No primeiro turno vencemos por 3-0. Vamos ver como vai ser esse jogo do retorno e muito mais no programa dessa aqui, mas sempre contando com sua participação. Aqui embaixo na tela apareceu o Alô Massa, para você interagir com a gente, deixar a sua mensagem, fazer a pergunta para o Iago, também para o Rodrigo e participar à vontade do nosso programa de hoje. Mas, Rodrigo, boa noite, agradecendo a sua presença mais uma vez. Já de cara, Rodrigo, o que faltou para o Galo na noite de terça para sair com resultado positivo? Boa noite, Roger. Boa noite, Thiago. Boa noite, a Massa. Eu acho que o Galo subestimou um pouco o São Lourenço, né? Acho que o Galo ele ficou muito atrás no início do jogo. O São Lourenço pressionou o Galo, a saída de bola. O Otávio ficou sendo ali marcado ali o tempo todo. Toda hora tinha um jogador fazendo a sombra. Isso aí impediu com que o Galo conseguisse fazer a transição. Hoje a gente vê o Otávio fazendo o papel de um meia, né? Quando o Galo pega a bola ali, ele sempre procura achar os beiradas com o lançamento. No clássico mesmo, você vê que ele estava achando muito bola nas costas dos laterais. E ontem o técnico do São Lourenço conseguiu anular o Otávio. Isso aí dificultou um pouco o trabalho do Galo. Conosco também, Iago Gurgel, estudante de jornalismo, sabe muito de futebol, principalmente do Galo, aqui participando conosco. Boa noite, muito obrigado pela sua presença, Iago. Falando sobre o esquema tático, Iago, gostou do que o Milito colocou em campo frente ao São Lourenço ou você acha que poderia ter encaixado um outro jogador numa melhor posição? Certo, boa noite. Eu gostei sim da escalação, quando ele colocou a escalação com Fausto Vera, com Batalha na zaga, até gostei sim da escalação. Mas acabou que o time no primeiro tempo não jogou bem, teve até uma grande porcentagem de posse de bola no primeiro tempo, mais de 70%, mas a gente não conseguiu fazer nenhuma finalização, teve apenas uma finalização do Paulinho no início do jogo, mas o time no primeiro tempo não encaixou, no segundo tempo voltamos um pouco melhor, conseguimos o gol de empate do Paulinho, né, no início do segundo tempo, com uma boa finalização de esquerda, uma finalização difícil, sem ângulo, e é isso, as mudanças do Milito no segundo tempo eu não gostei, achei que ele mexeu mal, o time não entrou bem as mudanças, mas no mais é isso. Deu pro gasto, pelo menos não perdemos, né? Essa é a grande situação, né? Bom, mas nós vamos com o gol para você que está nos acompanhando, né? Vamos analisar ainda mais esse resultado do Atlético na Argentina, passando o gol para você de casa, como disse o Iago, gol do Paulinho, sem ângulo, hein, mas colocou lá dentro, vamos na tela. Aí, portanto, né, um tirambaço de fora da grande área, o goleiro deu esse rebote e o Paulinho, né, sua característica também é fazer gols, tanto que é um dos artilheiros históricos do Atlético na Copa Libertadores, não perdeu a oportunidade, né? Mas, como disse muito bem Iago, Rodrigo, faltou um pouco mais o Atlético, até porque a gente sabe que o São Lourenço, tecnicamente falando, não vem bem no campeonato local e a gente espera pelo menos um Atlético mais pra cima, né? Eu acho que o Atlético ele demorou um pouco a entrar no jogo, né? Acho que, como eu falei no início, eu acho que subestimou o São Lourenço. O São Lourenço vem fazendo uma campanha muito mal no Argentino, foi desclassificado da Copa Argentina. E eu acho que o oba-oba da imprensa em geral, né, trouxe uma tranquilidade para os atletas que eles entraram, como se diz, né, com salto alto. Mas eu acho que esse empate aí foi um bom resultado, devido a tudo que aconteceu no jogo, devido às oportunidades que o São Lourenço teve e só 1-1
para mim foi bom o resultado. 1-1, na sua visão, Iago, é um resultado perigoso dentro de casa ou não? Dá para o Atlético controlar, jogar com o regulamento debaixo do braço? Para você, como jornalista atleticano, você jogaria com o regulamento debaixo dos braços ou não? Jogando dentro de casa é partir para cima do São Lourenço e tentar uma vitória, uma goleada, quem sabe? Não tem como. O jogo de Libertadores é jogo difícil. Não tem como a gente jogar com o regulamento debaixo do braço. O jogo está aberto ainda. 1-1 está aberto, mas eu acredito sim na vitória do Galo. Ficaria até surpreso se o Galo não conseguisse a classificação dentro de casa. Mas você mudaria o esquema tático, colocaria um Atlético mais ofensivo ou não contra o São Lourenço dentro de casa? Sim, eu colocaria sim mais ofensivo, jogaria assim sem um volante e jogar mais para frente sim. Tá certo. Vamos ouvir o técnico Milito falando conosco aqui no Galo TV após esse empate contra o São Lourenço. 1-1. Será que o professor gostou? Diga aí. Primer tiempo no sabíamos que ellos iban a salir con mucha energía, que iban a intentar neutralizar nuestro juego desde la energía, desde la garra. Yo conozco muy bien cómo compite el jugador argentino, sobre todo con un equipo brasilero. Falamos de eso y lo volvimos a falar en el entretiempo para el segundo tiempo mejorar. El primer tiempo fue regular, el segundo tiempo fue bueno, pero solo eso. Sí es verdad que competimos mejor el segundo tiempo que el primero. El primero nos costó más. Y falamos sobre eso, sobre los comportamientos. Copa Libertadores, de visitante. Nos faltó un poco más de energía, de ganar más duelos, de no dejar que el rival crezca a partir de la recuperación de la bola dividida, de todo eso. Mejoramos y un poco mejor el segundo tiempo, conseguimos empatar. Fue un juego de mucho control de un equipo y el otro, de pocas situaciones. Lo mejor es el resultado, tal y como venía la cosa, lo mejor es el resultado para poder definir en casa. Buenas noches. Como Gaby faló, conseguimos un empate. Fue importante eso en un segundo tiempo y en un primer tiempo él había falado de cómo iba a ser el juego. Con el grupo también falamos. Acho que los primeros 10 minutos no comenzamos con la intensidad que se debía jugar esta clase de juegos. Así que ahora a trabajar la semana y a pensar en la definición en casa que tenemos que levar a vitória. Tá certo, Fausto. Agora é impressionante, né? Como a imprensa toda, vocês também citando aqui, o segundo tempo do Galo muito diferente da etapa inicial, né? Mas o Fausto trouxe uma palavra na coletiva que eu acho importante, que é a intensidade. O Milito, no começo do seu trabalho, estava com um time muito intenso. Era um Galo que pressionava o tempo todo. Por exemplo, contra os adversários era mais de 70% de posse de bola, mas não estéreo. Porcentagem que atacava. Isso caiu de um tempo para cá, Rodrigo. Claro que tivemos algumas contusões de jogadores selecionáveis, né, que participaram de algumas competições, como por exemplo a Copa América, que fez falta. Mas por que essa caída da intensidade do esquema tático do Milito de um tempo para cá, Rodrigo? Roger, a questão da intensidade do Atlético a gente pode colocar como o início de temporada, né? Acaba que os atletas, com a quantidade de jogos, viagens, eles vão se desgastando fisicamente e aí eles começam a sentir. Eu acho também que quando o Galo está com o Alan Franco jogando, esse perde-ganha, esse trabalho de pressionar a saída de bola, ele é melhor. O Alan Franco tem essa facilidade. Ele consegue imprimir uma velocidade e quando ele sai, automaticamente ele puxa os companheiros nessa pressão. Porque se o time faz a pressão e a defesa não sai, não empurra, acaba que dá buraco. E se der buraco, o time sai da pressão lá em cima e a gente não consegue defender. É tanto que o Galo está tomando muitos gols. E os gols que o Galo vem tomando é nessa dificuldade de todo mundo sair para fazer a pressão. Aí sai 2, 3 jogadores para fazer a pressão, o restante não sobe as linhas, aí acontece o buraco. Aí o time tem alguma qualidade, consegue sair, o Galo está tomando muitos gols assim.
Agora, Iago, um outro detalhe, né? Muitos treinadores, o Filipão foi assim, e o próprio Milito, o Cuca também, a maioria do futebol brasileiro principalmente, fala sempre o seguinte: não temos um time, temos um elenco. O Rodrigo acabou de citar que a intensidade talvez diminuiu pela questão de muitos jogos sequenciais, Copa do Brasil, Libertadores Brasileiro. Aí o Milito fala em sua coletiva, quando ele chega no Galo, não, eu vou usar o plantel todo. Então a gente não tem elenco para diversificar, quem sabe, o time em alguns jogos, para ter essa intensidade. Claro que a gente sabe, se tirar um Hulk, o Atlético perde, cai de produção. Se tirar um Paulinho, a mesma situação. Agora temos bons atacantes, Bernard, para reposicionar, quem sabe, não sendo titular, o próprio Deivin e outros jogadores, Palácios e etc. Você não acha que talvez o Atlético poderia, quem sabe no jogo de sábado, isso deve acontecer no fim de semana, utilizar alguns outros jogadores, um misto que a gente chama, né, no futebol brasileiro, para dar uma sequência e minutagem também para esses jogadores e voltar a ter essa intensidade e descansar os outros? Porque eu acho que falta isso para o Galo. A gente sente falta dessa intensidade que o time não tem mais, Iago. Sim, não tem a menor dúvida. A gente tem que fazer isso sim no jogo de sábado contra o Cuiabá. Eu iria sim com outras opções. Como você bem citou, o Palácio, jogador muito pouco utilizado, é um jogador que está entregando. Eu gosto do futebol dele. O Deivin também acredito que pode jogar já de titular já. A gente pode sim estar dando esse time mesmo, oportunidade para esses jogadores. Agora, gente, quem está também segurando e agarrando a oportunidade é o Cadu. Venhamos e convenhamos, cara. Eu esperava muito mais desse atacante, o Rodrigo. Roger, é complicado, né? O atleta, quando ele sobe da base, principalmente no Atlético, ele tem uma cobrança sempre exagerada em cima dele. A gente tem que entender que é um atleta novo, um atleta que está na transição do sub-20 para o profissional. Então a gente tem que ter paciência, tem que ter uma tranquilidade com esse atleta para poder até passar uma tranquilidade para esse atleta para poder não queimar ele. Não quer dizer que ele seja um mau jogador, mas ele está entrando em situações que para ele é uma coisa nova, entendeu? Tudo que ele está vivendo hoje no profissional, por mais que ele já tendo algumas oportunidades, são experiências novas. Você acha que pesa o psicológico? Pesa o psicológico, acaba que às vezes o atleta fica muito ansioso, ele quer entregar, ele sabe do potencial dele, ele quer entregar algo a mais, mas acaba que isso tudo vai atrapalhando ele. Então a torcida tem que ter essa paciência com ele. Agora e o Bernard, Iago? A gente espera o Bernard em campo, né? Saudades daquele Bernard, daquela correria, indo para cima, driblando, indo pelas pontas. Aí eu falei sobre ponta. Será que ele está jogando na posição errada? Ele é um ponta e não está na sua posição atual. Será que por isso que o Bernard está devendo? Ele não está sendo aquele Bernard que a gente conhece? O Bernard é um jogador que toda a massa atleticana tem muito carinho, né? Foi campeão com a gente da Libertadores em 2013. Na Grécia ele estava jogando muito bem, estava com ótimos números, mas no Galo ele realmente ainda não entregou. A gente espera um pouco mais do Bernard. Também tem que ressaltar que ele acabou de chegar. Você lembra o Scarpa no início do ano? Questão de adaptação. Né? O Scarpa foi entregar mesmo na final do Mineiro. Então, assim, pode ser, a gente tem que ter um tempo com o Bernard, mas que tá devendo, tá devendo. As críticas são justas. A gente espera muito mais dele, né? Sim. Bom, vamos então ouvi-lo. O Bernard participa com a gente aqui no Galo TV falando sobre o jogo de terça. Agora, Bernard, todo mundo imaginou que o São Lourenço não seria esse São Lourenço, né? Pela situação na Argentina. Era isso mesmo, Bernard? Sim, sem dúvida. O time argentino em si, a gente foi avisado também, né? Que, assim, por mais que eles estejam vivendo um momento ruim, quando é Libertadores, a chave parece que vira, né? Eles gostam de jogar Libertadores, eles têm prazer de estar dentro dessa competição, sabem da importância e a gente também tem que saber dessa importância, sabe? Então, hoje demonstrou muito isso. É uma equipe que, como todos sabem, não vem vivendo um momento bom, porém, foi aguerrida, lutou, batalhou, tentou em todos os momentos vencer as jogadas individuais e cada bola. Então é isso que a gente tem que pensar também. A gente tem que se adaptar a cada jogo também, que é importante, e a gente sabe que com o São Lourenço no jogo de volta eu acredito que também vai ser da mesma forma. Tava com saudade com esse gostinho de Libertadores aí, apanhar um tiquinho? Velho, sim, pra ser sincero, porque o clima é diferente, o estádio, a festa estava muito bonita também quando começou o jogo, então ter esse clima, estar jogando a Libertadores novamente é muito bom. É muito bom, tá a imagem do nosso Henrique André da Rádio Itatiaia. Bom, vamos ao nosso quadro aqui de 0 a 10, as notas para os jogadores que entraram em campo contra o São Lourenço. É bom a gente ressaltar
que muitos aqui, obviamente, podem talvez não opinar, porque entraram na etapa complementar, mas vamos com esse quadro, vocês dizem pra gente, tanto o Iago quanto o Rodrigo. Começando com o Everson para você, Iago, de 0 a 10. Só sua nota? Não, pode comentar também como Sim, foi ele em campo. Eu acho que o Everson é importante a volta dele, ele voltou nos últimos jogos, mas é muito importante a volta dele na Libertadores, que é um jogador experiente. Para o Matheus ia ser, né, um jogo mais complicado, e eu daria uma nota regular para o Everson, uma nota 7. Para você, Rodrigo, Everson. Nota 8, o Everson, ontem ele fez algumas boas defesas, né? Isso é importante. Sarabia, talvez um dos principais laterais hoje em atuação do Brasil, Iago. É o Sarabia que teve o erro, né, no gol do São Lourenço. Eu fico com a nota 3 pro Sarabia. 3? 3, É importante, cara. É, o cara que é importante com 3. Concorda com 3? Não, nota 7 também. Apesar do erro, ele é um jogador que entrega muito, que dá muita intensidade ali na parte ofensiva e defensiva do Galo. Vamos de Batalha na zaga. Como é que foi, Iago? Nota 7 pro Batalha. Para você, Rodrigo. Nota 5 por ele estar jogando numa posição que não é a posição de origem dele, né? Júnior Alonso, Iago. 8. Júnior Alonso, jogador muito consistente, né? Um jogador que erra pouco. Gosto muito do Alonso. Júnior Alonso para você, também outro grande zagueiro, Rodrigo. Nota 7. Nós vamos com Scarpa. Diga aí, Iago. Scarpa eu gostei dele no primeiro tempo, no segundo tempo também participando. Eu não tiraria o Scarpa, inclusive. Isso que eu ia te perguntar. Não tiraria ele, eu fico com nota 8 pro Scarpa. Será que foi questão de contusão física? Eu acho que não, né, Rodrigo? Eu acho que o Scarpa, ele estava apanhando muito, né? Então, assim, é um jogador que se lesiona, se caso se machuca, é um desfalque importante. Acho que ele tirou ele até mesmo para poder evitar uma lesão, alguma coisa assim. Nota 7 pro Scarpa. E o Otávio para você, Iago? O Otávio que vem jogando bem já há muitas partidas. Tô gostando muito do Otávio. Nota 8 pro Otávio. Otávio, Rodrigo. Nota 7. Melhor volante que a gente tem atualmente ou não? O Otávio, ele já parece que ele conseguiu absolver, né, a alma da torcida do Galo, aquele jogador que se entrega, que tem raça, que não desiste. Hoje ele é o volante referência que a gente tem. Fausto Vera para você, Iago. Fausto Vera, como o Saravia também, acho que não fez uma boa partida. Eu fico com nota 5 pro Fausto Vera. E aí, Rodrigo, Fausto? Nota 5. Vamos de Arana, Iago. Arana é como o Júnior Alonso, jogador muito regular, nota 8 pro Arana. Diga aí, Rodrigo. Não, o Arana não tem como falar mal do Arana, né? O Arana, nota 8. E o Bernard, Iago, que a gente falou que tá devendo, esperamos ser aquele Bernard. Sim, o Bernard foi como o Fausto Vera também, acho que errou bastante, nota 4 pro Bernard. Diga aí, Rodrigão, Bernard. Eu vou dar nota 5 pro Bernard. Eu acho que a questão dele estar errando vai muito por ele estar jogando muito por dentro, né? Ele é um jogador estilo Scarpa, que gosta de cair pela lateral. Pode até atuar por dentro, mas tem que dar ele aquela mobilidade dentro de campo, né? Para ele jogar sem ter que ficar guardando posição. Tá certo, eu anoto para ele. Nota 5. E o Deivin, da massa para você, Iago? O Deivinho, eu gostei dele no primeiro tempo, fez umas jogadas com o Paulinho. No segundo tempo sumiu mais um pouco, mas nota 6 pro Davis. E para você, o Rodrigo? Nota 6. Vamos de Paulinho, que foi autor do gol, Iago. Paulinho, nota 9 pro Paulinho. Foi Tá importante certo. tanto no primeiro tempo, fez algumas jogadas e fez o gol de empate. É o homem da Libertadores, Rodrigo? O Você não gosta muito dele, não? Paulinho. Não é questão de não gostar. O Paulinho. Tô brincando. O Paulinho, ele tem feito gols importantes, né? Eu acho que ele erra muito, mas assim, é um jogador que tem estrela. Ontem a estrela dele brilhou, fez um gol sem ângulo, um gol de perna esquerda. Ele é um jogador que se posiciona muito bem. Você pode ver que na hora que o goleiro rebate, ele olha a linha antes dele sair, dele atacar o espaço vazio. Ele tem as suas qualidades. Só anota então, uai. Nota 8 para ele. Ah, boa nota. Entre Alisson Santana, Alan Franco e Zaratio, para você, Iago, entre os três que entraram, qual foi o melhor? E Cadu também, é bom lembrar. Eles não entraram muito bem pra mim, eu fico com o Zaratio. Mesmo entrando no finalzinho, eu fico com o Zaratio. Esperava ele titular de cara, o Zaratio, Rodrigo? Sim, eu acho que o Zaratio, ele merecia titularidade nesse time, né? Mas a gente também não sabe como que ele vem treinando, né? Ele voltou de lesão agora também. Também é bom ressaltar isso. E o técnico Milito, sua nota, Iago? Bom, nota 7 pro Milito. O resultado, o time não jogou tão bem, mas o resultado no final foi, como bem falado no início, foi bom o resultado no final. Não comprometeu o Milito ontem, Rodrigo? Minha nota pro Milito é nota 5. Eu acho que o Milito ele tá inventando demais. Viu?
minha opinião, respeito a opinião do Iago, mas assim, para mim tá inventando demais. O Galo fez uma contratação do Lianco, aí ele coloca o Batalha na zaga, coloca jogadores que não são da posição de origem, e isso aí eu acho que dificulta um pouco o time a jogar. Por que o Milito, então, tinha um pensamento no início do seu trabalho e você acha que ele tem um outro pensamento agora? Você já trabalhou com vários treinadores, né? E você conhece bastante de tática. O que acontece? Para mim, ele chegou, ele não conhecia muito bem o elenco, né? Ele começou a vivenciar ali o dia a dia dos atletas e alguns atletas não conseguiu conquistar a confiança dele. Eu acho que quando ele vira e fala assim, o Batalha é um homem da minha confiança, por isso que eu estou usando ele na zaga. Então ele quer dizer o que com isso? Que o zagueiro que está no banco de reserva não conquistou a confiança dele. Para mim isso é ruim? É ruim. Mas a gente também tem que entender um pouco o lado do treinador, né? Torcer para dar certo. A gente, como atleticano, a gente quer ver o time bem, quer ver o time ganhando, principalmente a Libertadores. Mas eu acho que ele está inventando. Agora, Iago, Rodrigo, para você de casa que nos acompanha, né? A gente ouviu durante essa semana na imprensa, por parte da massa atleticana também, sobre o São Lourenço, que a gente já comentou aqui ainda no primeiro bloco, né? Que é um time tecnicamente inferior ao Galo, que faz um péssimo campeonato regional, mas que deu trabalho ontem. E a gente ouve também, ouvindo nos últimos dias, que se o Atlético avançar na Libertadores, nós já estamos na semi, porque pega Grêmio ou Fluminense, né? Dois próximos possíveis adversários do Galo na sequência da Libertadores. Ontem foi um grande exemplo. Não existe time morto, né? E porco magro é que suja a água, né? Isso já é um ditado antigo que dá muito certo no futebol. Então vamos respeitar o São Lourenço dentro de casa, mas claro, respeitando o São Lourenço com uma boa vitória, igual como o Iago disse, a partir para cima, time ofensivo. Mas também já pensando à frente, Rodrigo, entre Fluminense e Grêmio, tão péssimos no Campeonato Brasileiro, não vem bem nas competições, mas o Galo tem que jogar. Não é só pensar do lado que o Fluminense e o Grêmio estão ruins nas competições, não vem adequando o esquema tático com os seus treinadores. Renato balança ou não balança no Grêmio, tem essa situação toda. Então, acho que o exemplo de ontem serve também para os próximos adversários, né, Rodrigo? Não, com certeza. Querendo ou não, é jogo de Libertadores, como o Bernard falou. O clima é diferente, envolve muita coisa. O Grêmio é copeiro. O Grêmio é um time copeiro, é um time que sabe jogar, é um time que, por mais que não esteja com muitos atletas com uma técnica muito boa, eles são competitivos. E o Galo ontem faltou competitividade. Vai pro choque, faz a falta, para o jogo. Aí, às vezes, a gente vê o time do Galo ficando muito recuado, tomando pressão do São Lourenço. Mas por quê? Porque o São Lourenço ele brigou mais pela bola. Ele brigou pelo espaço. Ele disputou os 45 primeiros minutos. O São Lourenço mandou no jogo. Como? Tecnicamente ou taticamente? Não. Mas impondo força, impondo o ritmo e o jogo deles. Sim. E a gente sabe que Libertadores é jogo físico, queira ou não, né? Mas para você, Iago, para pegar Grêmio ou Fluminense, quem que você preferiria? Grêmio ou Flu? Eu preferiria o Fluminense, apesar do Fluminense ser o atual campeão, né, da Libertadores. Eu prefiro o Fluminense. O Fluminense está mal no Campeonato Brasileiro, eles estão focados. É um time mais velho realmente, na sua visão? Sim, com certeza. Os jogadores têm a idade mais avançada, né? Mas eu preferia sim o Fluminense, eles estão focados no Brasileiro e acaba que isso interfere na Libertadores. Claro que eles vão com força máxima para a Libertadores, vão para vencer, mas eu preferiria sim o Fluminense. Tá certo. Nós vamos pro intervalo, na volta você acompanha Brasileiro, hein? O Atlético enfrenta esse fim de semana o Cuiabá. A gente fala muito sobre o Galo nessa competição, que a gente precisa melhorar na tabela, hein, Atlético? Voltamos já. Continue com o Galo na TV. Brasil unido contra a dengue. Combater o mosquito é uma tarefa de todos e as ações nas instituições de ensino são muito importantes. Por isso, professores e estudantes chamem seus colegas, familiares e vizinhos e vamos juntos eliminar os criadouros do mosquito. Fique atento. Em caso de febre alta, dores de cabeça e articulações, manchas vermelhas e coceira na pele, procure uma unidade de saúde. Ministério da Saúde. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta.
Tem alegria maior do que ver os filhos realizando sonhos? É para criar oportunidades que o governo federal ampliou as escolas em tempo integral. Com o Pé de Meia, começamos a enfrentar o velho problema dos jovens que deixam a escola para trabalhar. E 100 novos institutos federais serão criados. Tem muito trabalho sendo feito. Fortalecer a educação é bom para os nossos filhos, é bom para todo mundo. Fé no Brasil, a gente tá no rumo certo. Brasil, Governo Federal. De volta com o nosso programa nessa quinta-feira, você continua participando, mandando a sua mensagem, tá aí o Alô Massa à sua disposição para o torcedor interagir, fazer sua pergunta pro Rodrigo, pro Iago e falar bastante de Galo, tanto na Libertadores quanto no Brasileirão, né, Galo? Porque fim de semana tem o Cuiabá, um adversário tecnicamente inferior, mas tem que tomar cuidado. A gente viu, por exemplo, contra o São Lourenço. Bom, falando de São Lourenço, né, vem aí Libertadores na próxima semana, mas vamos falar de Brasileiro agora. Vamos usar as imagens do gol, ou não, dos gols, melhor dizendo, né? Foi 3-0 do Atlético para cima do Cuiabá, uma goleada no primeiro turno, quem sabe repetindo esse feito novamente agora dentro de casa. Como foi esse primeiro turno 3-0? Na tela para você. E eu lembro muito bem desse jogo, o senhor Vargas, meus amigos, ali começou a deslanchar e dizendo, eu quero ficar, eu posso ficar e talvez eu vou ser esse centroavante que vocês tanto procuram. Será que o Vargas pode ser titular esse fim de semana se fizer um misto, ou Iago? Bom, ele deve ser titular. O Vargas é um jogador que tem um salário altíssimo, tem que jogar. Felizmente, o Vargas é um cara que faz um jogo bom e 3 ruim. É um cara que tem que entregar mais. Não tem uma regularidade, né? Incrível, né, cara? Agora tem qualidade, né? Tem qualidade. Mas não tem a regularidade. A gente tá vendo esse gol do Scarpa também, que é muito bom na bola parada, né, Rodrigo? É um jogador que a gente espera muito dele também, mas talvez deve ser poupado esse fim de semana, né? Com certeza deve ser poupado, né? Por causa do jogo de volta da Libertadores. Mas eu acho que o Galo tem jogadores à altura para poder entrar e fazer um bom jogo contra o Cuiabá, né? O Cuiabá vem mal, uma equipe que perdeu alguns jogadores, né? Então, assim, o Galo tem tudo para poder conseguir esses 3 pontos e subir na tabela. O que você espera desse Atlético Cuiabá, o Iago? Certo, eu espero que o Galo vença, joga em casa, tem que vencer, mesmo com o time misto, tem mais time, na minha opinião, tem que vencer sim. É a oportunidade para o Zarate voltando de lesão voltar para o time titular, o próprio Alisson também voltando de lesão jogar ali no lado do Scarpa, a gente tem que vencer sim. O Davidson também, lei do ex, né? Quem sabe rola uma lei do ex. E só lembrando, né, que mesmo falando dessa situação do Cuiabá, não tão bem na tabela de classificação, mas se mantendo na Série A, né? A gente espera principalmente o Galo jogando dentro de casa, se impondo, né? Eu acho que isso é importante. Não somente vencer, mas se impor dentro de casa, né, Rodrigo? Isso, tem que usar o fator casa, né? A torcida, a arena, tem que usar isso tudo a favor e, como eu falei, buscar os 3 pontos para poder subir, né, na tabela, né? Deixa eu abrir até a tabela de classificação aqui ao vivo para a gente passar para vocês, porque o Atlético não vem no Brasileiro, né, bem na Série A, não vem bem esse ano na Série A, mas a gente espera um crescimento do Atlético, principalmente nesse segundo turno, né? A gente já viu isso muito, historicamente falando, né? Como muitos times conseguem alavancar no segundo turno. Eu me lembro do Goiás, em 2003, 2002, se eu me recordo, o Goiás estava quase caindo no primeiro turno e chegou perto da Libertadores, né? Nessa fase importante da Libertadores. Botafogo continua líder com 43 pontos ganhos. É impressionante a campanha que faz o Botafogo. Acho que esse ano realmente vai brigar pelo título, né, Iago? Não sai disso não, né? Não, sem dúvida. O Botafogo, como ano passado, também brigou. Eles caíram no finalzinho, mas esse ano tem tudo sim para estar conquistando o brasileiro. Fica entre Palmeiras, Flamengo, sempre aquela mesma... E Fortaleza, hein? Não, Fortaleza, falar dele tá agora. Em segundo, né? Fortaleza bem. 42 pontos. Voivoda, que é meu sonho no Galo, viu, Rodrigo? Meu também. Acho em qualquer time do Brasil, né? Qualquer time. Treinador que consegue administrar muito bem o vestiário, né? Consegue motivar os atletas, consegue tirar o melhor de cada um atleta. Você vê que Fortaleza tem bons jogadores, né? Tem alguns jogadores que já têm uma história no futebol brasileiro, mas a maioria é desconhecido. Terceiro, Flamengo, 41. Como sempre, a gente já esperava brigar pelo título, né? Esse ano mais uma vez. Quarto, Palmeiras, 38. Também está ali no bolo. Quinto, São Paulo, 38. Tem um bom time, né? A gente pode descartar isso. Agora, sexto, o Cruzeiro me surpreende. Claro que fizeram boas contratações, né? O Cruzeiro vem num embalo, principalmente dentro de casa. Não perdeu no Mineirão. Claro que perdeu no Espírito Santo, mas não estava jogando dentro de casa. Eu acho que a regularidade do Cruzeiro dentro de casa auxilia o outro lado da lagoa. Mas te assusta esse Cruzeiro com 36 pontos, Rodrigo? Ô, Roger, pelas contratações, né, e pelo o treinador também ter conseguido montar um esquema tático, dar uma cara para o time, assim, não é de surpreender, não.
Outra surpresa, sétimo, Bahia, com 35 pontos. O Rogério consertou o Bahia, hein? O Rogério Ceni é um bom treinador, né? O Rogério Ceni vem fazendo um bom trabalho já nas suas equipes. Eu gosto do Rogério Ceni também. É um treinador que seria interessante, sim, no Galo futuramente. Agora a importância de se pontuar no Brasileiro nos próximos jogos, Rodrigo. Estamos falando do Bahia na sétima colocação com 35 pontos ganhos. Aí vem o Atlético Paranaense com 29 e o Galo, nono, também com 29. Nós estamos a 6 pontos do Bahia. São praticamente 2 vitórias, né? E que é difícil a gente conquistar isso no Brasileiro numa sequência e os outros times perderem, né? Ter essa composição da gente vencer e os outros times perderem. Então o Atlético está numa distância atualmente muito grande do próprio Cruzeiro, né? O Galo com 29, o Cruzeiro com 36, que é o G6 da competição, né? Não sabemos quem vai ser o campeão da Libertadores, porque pode aumentar, campeão da Copa do Brasil também. Mas eu acho que o Atlético já começar com uma regularidade frente ao Cuiabá seria importante para uma caminhada legal, né, Rodrigo? Esse jogo contra o Cuiabá ele é muito importante, porque se caso tenha um resultado negativo, o Galo vai cair, vai descer, a tendência é descer, porque os clubes de baixo podem ganhar, e aí se a gente descer vai ficar mais distante tanto do G4 como também da briga pelo título. Até porque me recordo, ano passado, perdemos jogos bobos. Eu acho que o Galo poderia ser campeão brasileiro. Não estou falando aqui uma palhaçada, mas o Galo foi terceiro colocado. Perdemos a segunda colocação no último jogo, na última rodada. O Galo poderia ser campeão se a gente não perdesse alguns jogos bobos. Cara, a gente chegou a perder para Curitiba em casa, não foi? Eu não me recordo, mas o Galo perdeu para muitos times Cruzeiro, na parte de baixo da Cruzeiro tabela. clássico na Arena MRV. Gol contra dos Gêmeos. E isso é histórico, né? Na nossa história, infelizmente. O Galo sempre não regulando com alguns times inferiores, tecnicamente falando. Isso não vem acontecer daqui para frente, né, Iago? Espero que vença, né? No sábado, o time, como eu falei, mesmo com o time misto, acredito que seja mais time, tem tudo para vencer, sim, no sábado. Aí, depois do Galo, em 10º vem o Vasco da Gama se recuperando, com 27 pontos ganhos. Em 11º, Bragantino, com 27. Aí depois vem Juventude, Grêmio, Criciúma, Inter, Vitória. Aí a gente começa a zona de rebaixamento, né? Corinthians com 21 pontos, o mesmo do Vitória, mas o Vitória parece que tem vitórias a mais. O Fluminense é o 18º com 20, 19º Cuiabá com 17. E o Atlético de Goiás é o último, é o Lanterna com 12. Eu acho que o Atlético de Goiás já caiu praticamente. A briga à frente fica entre Cuiabá, Fluminense, Corinthians, Vitória e Inter. Impressionante, né? Tomara que caia com o Cudê, porque o que fez aqui no Atlético, meu Deus do céu. Criciúma, Grêmio, acho que vai ficar entre esses times, mas a grande surpresa é o Corinthians, né? Aí, Rodrigo, é a pergunta que eu te faço. Você, como já foi ex-jogador, você que é um dirigente, podemos chamar assim, trabalha com jogadores, tem esse conhecimento de empresário também, tem uma ótima escola de futebol. Influencia a questão administrativa dentro de campo? Talvez até uma pergunta boba que eu te faço, porque a resposta é sim, porque a gente viu isso no Cruzeiro. Na questão administrativa, o Cruzeiro deu uma caída, influenciou dentro de campo. Claro, não tinha bons jogadores, mas também a questão administrativa pesou. Isso está acontecendo no Corinthians também? Ô, Roger, o Corinthians ele é um clube que já vem há algum tempo, né, com essa má administração. A gente vê muita briga, né, dentro ali do setor da administração do clube. E o Corinthians também não tem contratado jogadores para poder brigar por títulos, né? Na realidade, o Corinthians ele tenta buscar uma ou outra peça ali, traz algum jogador que já passou, que já fez, que foi ídolo no clube, mas acaba que não dá liga, né? Hoje, para você montar um clube, um elenco forte, um elenco campeão, além de você ter um alto investimento, ter um alto gasto, você também tem que conseguir fazer com que esses jogadores, cada um, compra a ideia do clube e do seu treinador, né? Então, muitas vezes, igual você falou do Valvolda, ele é um treinador que você vê os jogadores correndo por ele. Eles compram a ideia e a metodologia dele. Por isso que o resultado e o trabalho dele consegue aparecer. Agora, falando ainda sobre Atlético e Cuiabá, nós vamos com as imagens de novo, Gessé, por favor, aí, do primeiro turno. O Galo venceu 3-0 o Cuiabá, para a gente comentar mais uma vez sobre esse jogo, um jogo importante desse fim de semana. Escalação. A gente está falando sobre time misto, possivelmente, reserva e talvez os próprios titulares. Iago, você defende um time titular, misto ou reserva? E qual seria o seu time? Escala o Galo aí para fim de semana. Certo. Eu iria sim com um time misto para o Galo. Iria com o Everson para ele pegar um ritmo de jogo, mesmo voltando de lesão, iria com o Everson. Saraiva na lateral direita. Pegaria o Lianco e o Bruno Fux para dar um ritmo de jogo para os dois. O Rubens também, para pegar um ritmo, voltou de lesão no jogo. Na esquerda ou no meio de campo? Na esquerda, na lateral esquerda. Sim. O Alan Franco na volância, juntamente com o Otávio. Acho que o Otávio continuar a pegar... O Otávio está bem, iria sim com o Otávio. Na ponta direita iria com o Alisson. Na ponta esquerda com o Bernard. E no ataque o Daverson e o Cadu. Seu lateral direito seria quem?
O Saravia. Saravia continuaria como titular. Para você, como é que seria o encaixe do Atlético contra o Cuiabá, Rodrigo? O Roger aí tem que ver se ele vai poupar, né, o time titular que jogou contra o São Lourenço. Mas se fosse você, pouparia ou não? Cara, eu pouparia devido à dificuldade que a gente teve lá na Argentina. Eu pouparia. Eu acho que o São Lourenço ele vai vir por tudo ou nada, né? 1-1 não é um resultado que vai deixar o Galo tranquilo. Então, assim, se ele for poupar todos os titulares que jogou lá na Argentina, ele vai entrar com um misto, bem misto mesmo, e deixar os jogadores para, caso tenha alguma dificuldade contra o Cuiabá, para entrar no segundo tempo. Como seria seu misto? Fala aí, do goleiro ao atacante. Bom, eu iria com o Matheus Mendes, né, até mesmo para poder dar uma continuidade no trabalho que ele vinha fazendo antes do Everson voltar. O Lianco, né, eu acho que é um jogador que tem que jogar. O Galo investiu 18 milhões para poder trazer ele. O Bruno Fux, que é um jogador também que já tem um tempo que está aí no Galo e o Milito não tem utilizado. E o Rubens, que está voltando de contusão, igual o Iago falou, eu acho que daria também oportunidade para o Alan Franco e para o Zaratio, que não jogou lá na Argentina. O Alisson também, voltando de contusão. O Davidson é um jogador que precisa jogar, precisa ter minutagem, até mesmo para poder conhecer os companheiros e se ambientar com o Clube Atlético Mineiro. E na direita ele pode colocar até o Vargas, né, jogando ali aberto ali. É uma possível escalação essas duas que vocês acabaram colocando, né? Mas eu acho que o principal é pensar na ofensividade, né? A gente espera um Galo para cima do Cuiabá, né? E com isso a gente conta com gols, né? Quem sabe o Bernardes encantando contra o Cuiabá poderia ser uma oportunidade. Apesar que... Para pegar confiança. Para pegar confiança também. Apesar, como disse o Rodrigo, talvez a questão física vai pesar. E eu acho que a avaliação física vai pegar nesse momento, né, Rodrigo? Vai ter uma avaliação física primeiro, né? Porque, querendo ou não, deles terem tido uma viagem, né? Que, querendo ou não, viajou, desgasta, ida e volta. Também tem a questão do jogo, ter sido um jogo muito... No primeiro tempo, o Galo teve que correr muito, né? Teve que se defender, teve que organizar ali a parte defensiva. Então, assim, eu acho que, pelo que o Milito já vem mostrando aí, eu acho que ele vai poupar os titulares. Tá certo. Vamos agora com o Juan Brito, trazendo informações pra gente sobre esse Galo e, claro, o jogo contra o Cuiabá. Diga aí, Juan, boa noite. Fala, Roger, Iago, Rodrigo, torcedor atleticano, chegando para falar tudo do Galo. O Atlético que nessa terça-feira foi até Buenos Aires e conseguiu um resultado importante contra o São Lourenço. Trouxe esse empate de 1-1 para a Arena MRV, jogo completamente em aberto e dentro de casa com o apoio da massa atleticana. Certamente o Atlético vem muito forte rumo a essa classificação para as quartas de final da Copa Libertadores da América. Mas antes de voltar a atenção para esse confronto decisivo contra o São Lourenço, o Atlético tem que lembrar que no final de semana tem jogo importante no Brasileirão, porque no sábado, às 4 horas da tarde, na Arena MRV, rola a bola para Atlético e Cuiabá, jogo válido pela 23ª rodada do Brasileirão. E aí, existe uma grande dúvida a respeito de qual escalação o técnico Gabriel Milito irá mandar a campo, porque pensando já no jogo contra o São Lourenço, existe sim a possibilidade de que alguns jogadores sejam preservados para o jogo contra o Cuiabá. O que é importante a gente considerar sobre esse assunto? Primeiro, o Atlético não pode simplesmente deixar a partida contra o Cuiabá de lado e focar só no São Lourenço, porque o Atlético está numa situação delicada no Campeonato Brasileiro, uma campanha de meio de tabela, vem de uma sequência ruim, o Atlético foi derrotado pelo Criciúma, empatou com o Cruzeiro, precisa voltar a vencer, então o Atlético tem que ter sim atenção e certamente o Milito vai trabalhar duro pensando nesse confronto contra o Dourado no final de semana. Outros assuntos importantes, já pensando na partida contra o São Lourenço, é que existe sim a possibilidade de que alguns jogadores que vêm de uma grande sequência de jogos e que vêm apresentando um desgaste físico natural possam sim ser preservados nessa partida contra o Cuiabá. E aí eu cito alguns jogadores que vêm de uma grande sequência. O atacante Paulinho vem de 14 jogos consecutivos sendo titular.
Otávio e Gustavo Scarpa, 11 partidas consecutivas. Júnior Alonso, titular em todos os jogos desde que chegou ao Atlético, 8 partidas consecutivas. E também o Guilherme Arana, que vem a 6 jogos seguidos sendo titular na equipe do Atlético, vem apresentando um desgaste físico natural, então existe sim a possibilidade de que esses jogadores sejam preservados. Outra oportunidade interessante nesse final de semana é para dar mais minutagem a alguns jogadores que não estão na sua melhor forma física. E eu cito 2 exemplos, Zaratio e Daverson, que tem sim uma boa possibilidade, uma boa chance de pintarem na equipe titular no final de semana para ganharem mais ritmo de jogo nessa preparação voltada para o jogo contra o San Lorenzo. Mas, Roger, a grande decisão sobre se o Atlético vai com a equipe titular ou vai poupar alguns jogadores vai ficar com o técnico Gabriel Milito, ele que vai tomar essa decisão ao longo da semana, e teremos a resposta apenas no sábado, às 3 horas da tarde, quando o Atlético vai divulgar a sua escalação, e aí sim teremos a resposta se o Galo vai a campo com força máxima ou poupando alguns jogadores pensando no jogo decisivo contra o San Lorenzo. Mas é isso, Roger. Antes dessa decisão, valendo vaga nas quartas de final da Libertadores, tem jogo importante contra o Cuiabá no Campeonato Brasileiro, e apenas os 3 pontos interessam no final de semana, no jogo na Arena MRV. Um forte abraço pra você, Roger, pra todos que estão no estúdio e também pros nossos torcedores atleticanos que estão acompanhando o programa. Forte abraço! Valeu, Juan. Muito obrigado pelas informações deste Galo. É o que a gente disse, né? Vamos ver se vai ser um misto, um titular ou um time reserva, né? Tomara que, mesmo sendo misto, titular reserva, seja um Galo forte para cima do Cuiabá. Bom, nosso programa está se encerrando, agradecendo a sua presença, Rodrigo, mais uma vez. Sucesso cada vez mais em seus projetos. Esperamos você aqui, sempre no Galo na TV, hein? Roger, eu que agradeço pelo convite. E é só convidar que a gente, com certeza, vai estar aqui. Tá certo. Iago, muito obrigado pela sua presença, também sucesso para você no jornalismo. Grande atleticano, vai ser também um grande jornalista, se Deus quiser. Portas abertas, viu, Iago? Obrigado pela oportunidade, pelo espaço. Muito obrigado. Tá certo. Muito obrigado a você de casa também pela grande audiência. A gente se encontra na próxima quinta-feira falando muito de Atlético, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil, do Brasileiro. Tem que melhorar no Brasileiro, hein, Galo? Muito obrigado a todos. Sempre no YouTube à sua disposição os nossos vídeos, nossos programas, também no canal 6 da NET, claro, para Belo Horizonte e também para Nova Olinda. Um abraço e até a próxima. Não se esqueça, hein? Aqui é Galo.